Olá, Silvio, tudo bom com você? Tudo bom, Thalita. E você, como é que vai? Tudo certo também. Apesar das notícias, essas duas que abrem aqui o nosso giro de notícias são muito duras, né? Então, esse projeto de lei que passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a absolvição desses dois militares também que executaram dois jovens em São Paulo. Eu queria te ouvir em relação às sinalizações que decisões como essa passam para a sociedade, sabe? Eu acho tão temível a mensagem, né, que essas ações, que essas decisões passam. Conta para a gente como que você analisa isso tudo. Você tem que levar em conta, em primeiro lugar, que a PM ela tem origem no período da ditadura, né? E ela tem uma ideologia de guerra, de repressão. Não há uma perspectiva de uma polícia cidadã. Essa polícia foi criada para impor o terror, foi criada para impor o controle sobre as favelas, sobre as maiorias, e de verdade são as maiorias negras, né? Então, você veja esse deputado que está falando Brasil, bandido bom é bandido morto. Isso aí é doutrina da polícia militar, né? Eu não acredito que a polícia militar possa ser reformada. Olha, ela está matando 17 pessoas por dia. Polícia civil e militar, mas dominantemente é militar. Eu fui levantar os dados de 2021, a polícia matou 6.100 pessoas. Os policiais mataram 17 pessoas por dia, né? Num país que é considerado o país de mais violência do mundo, onde tem mais assassinatos. Os assassinatos do ano de 2021 somaram 47.503 pessoas. Isso nem em guerras, são 130 mortes por dia, né? Nem em guerras como a do Iraque, por exemplo, acontecia coisas assim. Então você veja, existe uma política de repressão, de violência, de ataque. Eles falam bandidos, mas eles identificam os bandidos com os jovens negros moradores da periferia, que são 79% dos mortos pela polícia. Então você veja a marca do racismo, você veja a marca, vamos dizer assim, de uma violência. Esse assassinato cometido aí, que nós vimos dentro do carro, isso não tem como dizer que é legítima defesa. Então você tem um aparato que protege a polícia e ela fica impune para fazer o papel dela, que é impor o terror na sociedade, ao invés de garantir a segurança pública para todo mundo. Então, quando ele fala assim, de que lado nós estamos? Estamos do lado da segurança ou estamos do lado do bandido? Nós devemos trocar assim, de que lado nós estamos? Estamos no lado da política do terror ou nós vamos respeitar a cidadania de todo mundo e não considerar bandido apenas, e só considerar bandido aqueles que forem julgados num tribunal, pela lei, não é? E então, de fato, quer dizer, nós temos aí uma situação que me leva a dizer assim, olha, só com a extinção da polícia militar nós vamos conseguir resolver isso, criando uma nova polícia, com um novo treinamento, com uma nova doutrina, capaz de ser uma polícia que em todo o mundo serve para garantir a segurança do cidadão, para que a gente consiga viver em paz, em tranquilidade, podendo andar por aí à vontade, sem o medo de ser parado e acontecer o que aconteceu com esses jovens dentro do carro, foram assassinados, né? Então eu vejo assim que realmente o problema todo aí não é um problema pontual, e não é um problema do policial que deu uma pirada, vamos dizer assim, e fez uma besteira. Não, isso é política de Estado, né? E, então nós não podemos dizer que a gente está vivendo numa democracia, porque nós temos um braço armado, né, que impõe o terror à maioria dos cidadãos. Isso aí é
é um problema que nós vamos ter que enfrentar mais para frente, inclusive. Perfeito. Algumas anotações que eu faço, inclusive em relação a essa sua fala. A própria fala do deputado é uma fala eleitoreira, né? É uma fala que simplifica um problema muito complexo que é o da segurança pública, né? Ele coloca ali, vamos ficar do lado da segurança pública, como se, de fato, você inocentar esses policiais acusados de invadirem e matarem os presos, de como se essa decisão de alguma forma ajuda a segurança pública, né? Então é apenas nesse momento muito eleitoreira, para ganhar de repente o voto e, enfim, de setores que defendem essa fala que ele faz E é pior, ele não fala bandido bom é bandido morto, ele fala preso bom é preso morto, que você, inclusive, aumenta, né? É pior do que o bandido, como se já não fosse péssimo falar isso. Mas as prisões, a gente sabe que, inclusive, tem muito. O Brasil é lotado de presos provisórios, né? Que são aquelas pessoas que nem foram julgadas ainda. Elas são encarceradas ali, amontoadas ali, sem qualquer tipo de direito à defesa e julgamento. Então, quando se fala preso bom é preso morto, pera lá, né? Então, é tudo muito trágico. Essa fala é terrível, é condenável, enfim, é muito ruim. Sim, realmente. Faz parte desse quadro de repressão. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Acho que são 790 mil presos. E um terço disso, mais de 200 mil presos, estão lá sem nenhuma acusação. É porque um policial resolveu pegar na rua esse fulano e achou que ele é suspeito de alguma coisa, encaminha, e aí essa prática para que é? São jovens negros da periferia, a maior parte desses que estão sendo presos, e é um entendimento de que você deve implantar um terror nas favelas, por exemplo, para que as pessoas que moram lá não desobedeçam, seja a polícia, seja a milícia, seja quem for, né? É trágico, é muito delicado, mas um governo democrático vai ter que enfrentar essa questão, e eu diria que o caminho é desmilitarizar a polícia, tirar a polícia do controle militar, acabar com a PM, né? Ter uma polícia controlada por civis. Não existe essa história de botar um general para tomar conta do Ministério da Defesa, por exemplo. Isso é tradição brasileira, era ter um civil para isso, né? E nós estamos sendo progressivamente, nós estamos assistindo à militarização do governo. Nós temos agora, já se fala em 8 mil militares no governo, eu tinha um número anterior que era 6 mil, né? E então, quando você tem um julgamento desse na Câmara dos Deputados para apreciar uma lei, você tem que ter em mente que existe uma pressão enorme pela própria presença dos militares no governo, para que isso seja aprovado, não é? E o que nós estamos assistindo é uma evolução. Nós estamos olhando para um Brasil que sempre foi violento, que sempre foi oligárquico, né? E que hoje está trazendo de volta à luz do dia, para que todos percebam como é, essa prática de repressão e de imposição do terror para o conjunto da sociedade. Não é uma sociedade na qual a gente pode viver tranquilamente.